Como criar campanha de rede de pesquisa no Google Ads? Meu nome é Osmar, trabalho há 8 anos com marketing digital, 6 deles com anúncio, e nesse vídeo eu vou te mostrar como é que eu faço aqui para criar campanha de rede de pesquisa, tanto para mim quanto para os meus clientes, que acaba sendo o feijão com arroz da mídia paga. Todo cliente, cedo ou tarde, acaba tendo rede de pesquisa. Na maioria dos casos é a primeira porta, é a porta de entrada para começar a anunciar, é aquela lógica de atender a demanda de quem já está buscando pelo produto ou serviço. Então, vou ensinar de modo mais prático e objetivo aqui, compartilhando a tela, sim, mostrando na ferramenta, mas antes disso, compartilhando a lógica, como a gente pensa, na verdade, a estrutura e como a gente interpreta a criação dessa estrutura de rede de pesquisa. Então, antes de mais nada, te peço teu like, tua inscrição, que deixe um comentário, enfim, ajude o canal de alguma maneira que a gente está começando, e nesse início é bem importante. E agora sim, vamos para o vídeo. Bom, primeira coisa que tem que entender quando começa a fazer uma campanha de pesquisa é o produto que tu está anunciando, né? E também a lógica da pesquisa, se ela se aplica ao produto que tu está querendo anunciar ou o serviço que tu está querendo vender. Ou seja, se é um produto de necessidade que o usuário geralmente, ou que a pessoa, enfim, o público, precisa daquilo e não necessariamente quer. Não é uma coisa que ele deseja, que ele almeja, que ele quer conquistar, mas sim que ele tem uma necessidade. Geralmente, usando essa lógica de necessidade e desejo, a gente consegue identificar se faz sentido começar no Google ou começar no Meta. Se a necessidade é um encanador, é a contabilidade, é uma agência de marketing, é uma empresa de TI, enfim, a pessoa precisa daquela solução, eu começaria por Google, e geralmente é aqui que a gente faz, isso que a gente faz com os clientes, trabalhando para os clientes de agência, é assim que a gente faz também, não só nos clientes meus próprios daqui. E se o produto é de desejo, por exemplo, roupa, comida, essas coisas que não necessariamente tu vai pesquisar, mas tu vai te interessar por querer, tu vai almejar, tu vai sentir vontade de ter, isso geralmente a gente começa no Meta. Então eu acho que esse é um bom ponto de partida, porque no Google, e aqui a gente tá falando só de rede de pesquisa, então esquece YouTube, esquece PMax, esquece outros formatos, já falando só de pesquisa, a gente tem que tentar estar mais atrelado a essa questão da necessidade. Não quer dizer que as pessoas não vão pesquisar coisas que elas desejam, e não quer dizer que as pessoas não vão comprar coisas que elas precisam no Meta, mas acho que é um bom ponto de partida. Já me estendi demais essa lógica aqui, então deixa eu compartilhar a tela e explicar isso melhor. Agora sim, compartilhando a tela para ficar mais claro para todo mundo entender. Então, como eu falei, o primeiro passo, entender o público e o produto que a gente vai anunciar. Então, pô, a gente anunciando para uma loja de roupa, a gente anunciando para uma prestação de serviço, é uma loja física, é um produto 100% digital. Entender as características desse produto e o diferencial dele, o que ele, quais dores, enfim, como é que ele resolve algum problema para um público dele, e entender de fato esse público um pouquinho melhor, para tu poder prever se ele busca ou não por aquele produto, se existe esse comportamento em relação a esse produto de buscar, ou talvez o produto é muito novo, muito diferente, muito específico, e as pessoas não pesquisam por aquilo ou pesquisam de outra forma. Então é o ponto de partida. Aí, claro, vamos supor então que a gente está falando aqui de um produto ou serviço que é buscável sim e que faz sentido anunciar no Google e não no Meta ou LinkedIn, ou seja o que for. Mas geralmente faz sentido no Google e no Meta, mas são momentos diferentes, e qual tu vai começar às vezes dependendo da tua verba, da tua capacidade em relação àquela plataforma. Eu fiz um vídeo aqui, inclusive, sobre escolher Meta ou Google e como escolher em cada cenário ali. Acho que ali ajuda também a mapear, assim como tem bastante conteúdo na internet também, fazendo já esse caminho entre os dois. Beleza, então entendemos nosso público, entendemos o produto que a gente vai anunciar. O segundo ponto é mapear, pode ser num mapa mental mesmo, tipo esse aqui, maneiras de buscar esse produto ou serviço. Então, por exemplo, a gente está vendendo aqui serviço de marketing, né? Tráfego pago para empresas, vamos supor, né? O que a gente faz aqui na Polaris. A gente vai mapear, então, maneiras diferentes de buscar esse tipo de serviço. Então, por exemplo, gestão de anúncios, gestão de tráfego pago, empresa de anúncios online, anunciar no Google Ads, anunciar no Facebook. Todas essas são maneiras diferentes de pesquisar o que o nosso serviço faz, que é ajudar empresas ou profissionais a anunciar na internet. Então, a gente vai mapear essas maneiras diferentes de pesquisar e vai começar a categorizar elas de acordo com a intenção de busca. As pesquisas que são semelhantes, as que são diferentes, as que são mais consultivas, as que são mais voltadas à contratação. A gente vai colocando em grupos isso para organizar melhor. E aí, depois disso, justamente essa etapa, a separação de grupos de acordo com a intenção de pesquisa, buscando agradar os critérios de índice de qualidade. Aí já ficou mais técnico, né? O que é índice de qualidade, no fim das contas? Eu diria que é a principal métrica do Google Ads. É o que ele usa para avaliar se um anunciante é relevante ou não para aquela palavra-chave no momento que um usuário faz uma pesquisa. Então, toda vez que alguém faz uma pesquisa no Google, ocorre um leilão entre os anunciantes e é avaliado
os critérios, e dentre esses critérios, o índice de qualidade e o lance monetário que aquela empresa está pagando por aquele clique. E acontece uma multiplicação entre esses fatores. O índice de qualidade vezes o lance. Então, o índice de qualidade é o multiplicador do lance. Então, uma empresa que está dando um lance de R$2, se ela tiver um índice de qualidade de 10, ela vai estar com um AD rank, ou seja, um resultado dessa multiplicação de 20. Já uma empresa que está anunciando com R$5 de lance e tem um AD rank de 1, ela vai ter um AD rank de 5 só. Mesmo ela pagando mais, ela vai ter um AD rank menor, porque o índice de qualidade dela é menor. Então, o índice de qualidade ele acaba sendo mais importante, inclusive, do que o lance. Por isso que essa separação de como a gente cria campanhas, grupos, separa palavras-chave, cria anúncios personalizados, tudo isso afeta o índice de qualidade. E agora eu vou te explicar um pouquinho melhor como funciona e o que é esse índice de qualidade e por que ele é tão importante na hora de estruturar uma campanha de Google. Basicamente, recapitulando aqui então, o índice de qualidade. Ele é composto por 3 critérios. Experiência na página de destino, ou seja, depois do clique, a gente está mandando o usuário para uma página, para um site, para uma landing page. Como é que é essa página? Ela carrega rápido? Ela é responsiva? Ela é adaptada para celular, para tablet? Ela funciona bem? Ela é funcional? Ela é intuitiva para o usuário mexer? O usuário tem geralmente passado um tempo a mais na página, entendendo ela? Ou é uma página de um alto bounce rate, ou seja, o usuário entra nela, fica 2, 3 segundos e vai embora. Ela não é adaptada para celular, é toda quebrada, os textos são longos demais, as imagens são pesadas. Então, o Google faz uma avaliação em relação à página de destino, e não só nessa questão de performance, mas da conexão dela com a palavra-chave. Então, por exemplo, a gente está anunciando para a palavra-chave de gestão de anúncios em Porto Alegre. Se não tiver a palavra gestão de anúncios na campanha, na landing page, na página de destino, enfim, no site, ou a palavra Porto Alegre, é difícil que tenha uma nota boa nesse critério de experiência de página de destino, porque o Google não vai avaliar que a tua página é uma boa página para aquele tipo de palavra-chave, já que ela nem fala desse assunto. Então, ele faz uma correlação do conteúdo entre a palavra-chave do que tu está anunciando e também vai avaliar o desempenho dessa página de destino. Além da página de destino, relevância do anúncio. Ou seja, quanto o nosso anúncio ali, né, as 15 headlines, 4 descriptions, o link, tudo direitinho ali, as extensões, o quanto isso é relevante para a palavra-chave que a gente está anunciando. Então, por exemplo, a gente está anunciando para curso de alemão. Aí, por algum motivo, a gente erra, esquece ali e deixa os textos falando de curso de espanhol. Deixa as extensões falando de curso de inglês. O Google vai ver que aquilo não é relevante e vai dar uma nota baixa para a relevância do anúncio. Ou simplesmente, se ele identificar que os nossos argumentos são repetidos, copiados, nada originais, ou que o usuário não interage com aquele tipo de conteúdo, erro de português, poucos caracteres preenchidos, exclamações, enfim, relevância do anúncio para aquela palavra-chave que está sendo anunciado. E o CTR esperado. O que é o CTR esperado? O teu CTR em relação ao mercado. Então, por exemplo, tu anuncia para sapatos de couro. Aí o Google vai fazer uma média de mercado para quem anuncia para esses termos e vai ver, a média é 10%. Se a tua média de CTR for 8% só, tu tá abaixo da média. Se a tua média for 12, tu tá acima. E se a tua média for 9, 10, tu tá dentro da média. Então ele vai fazer esse critério. Para quê? Para te balizar em relação à tua relevância. Se os usuários estão clicando cerca de 10% das vezes que eles veem os anúncios na concorrência e só 5% contigo, quer dizer que não é tão relevante. E o Google precisa que o anunciante seja relevante para que ele, enquanto buscador, continue sendo relevante. Ainda mais agora no momento de ChatGPT como uma ameaça para o Google, por exemplo, que entrega soluções mais rápidas, não tem anúncios ainda que eu saiba, pelo menos. Então, é uma trinca. O usuário que está pesquisando tem que achar o que quer, o anunciante tem que conseguir resultado com seus anúncios e o Google tem que continuar sendo um buscador relevante que as pessoas continuem utilizando ele. Porque se a pessoa buscar a mochila da Nike preta e cair numa página de destino que fala de mochila de viagem da Adidas, a pessoa não vai usar mais o Google, porque ele não está dando o que a pessoa quer. Então, o índice de qualidade, ele, resumindo muito, é isso. É ajudar que o teu anúncio, que a tua página de destino, que a tua performance nas tuas campanhas sejam relevantes para o buscador. Então, por isso que a gente tenta categorizar e separar direitinho de acordo com a intenção do usuário, criar tudo direitinho. Então, eu vou aprofundar um pouquinho mais agora também em cima disso. Agora, depois dessa recapitulação do índice de qualidade, a separação dos grupos, a gente agrupa e define a estrutura da campanha, grupos e palavras-chave, considerando a verba. Então, a gente pode ter até um ideal. Eu vou dizer, por exemplo, que o ideal seria ter uma campanha por produto, uma campanha por serviço. Se o teu cliente tem 5 produtos para anunciar ou 5 serviços para anunciar, o ideal seria ter uma campanha para cada um deles, com grupos separadinhos dentro, com maneiras diferentes de pesquisar aquele produto ou serviço.
Mas às vezes o cliente só tem R$ 1.000 de verba e ele é obrigado a anunciar 3 ou 4 produtos. Tu não tem como fazer uma campanha por produto, senão tu vai pulverizar muito a tua verba. Então o que que a gente recomenda, o que que a gente faz nesse caso? Cria uma campanha grande chamada produtos ou serviços e cria grupos dentro de acordo com esses produtos. Então avaliar a verba é fundamental para poder definir a estrutura que tu vai poder fazer. Se tu vai poder fazer uma estrutura, como é que eu posso dizer, robusta e mais próxima do ideal, ou se tu vai ter que fazer a estrutura que é possível dentro daquela tua realidade. Beleza. Aí sim, com isso tudo definido, a gente já entendeu o produto, a gente mapeou maneiras de buscar, a gente começou a separar os grupos de acordo com a intenção de pesquisa, buscando agradar os critérios de índice de qualidade, ou seja, a gente tentou separar em coisas que façam sentido, para que depois os nossos anúncios que serão personalizados dentro desses grupos sejam relevantes, logo o nosso CTR seja mais alto, e também, claro, a gente vai tentar trabalhar na página de destino do cliente para tentar ter uma landing page, enfim, um e-commerce, uma loja, uma página para receber esse usuário o mais relevante, o mais performance possível. Beleza, aí chegou a parte de criar de fato. O que que a gente faz aqui? Boas práticas para construção de anúncios. Então, enfim, tem uma série de boas práticas ali, como preencher o máximo possível dos caracteres dos 30, dependendo do caso, tentar dar destaque usando, para algumas palavras, usando a primeira letra maiúscula, evitando o uso excessivo de exclamações, de frases apelativas. Enfim, existem uma série de boas práticas ali para tentar ter anúncios mais relevantes, utilizando a palavra-chave daquele grupo dentro do anúncio para que ele seja relevante para a palavra-chave, equilibrando o uso de CTAs e de outros de argumentos e do nome da marca no anúncio. Lista de negativas, então, já falei das boas práticas de construção de anúncio, agora a lista de negativas padrão e de dia a dia. O que que é isso? Existe, além de as palavras-chave que a gente vai anunciar no Google Ads, que a gente vai ativar, existe as que a gente vai negativar. Por exemplo, numa campanha, normalmente a gente negativa a palavra grátis, gratuito, free, freela, vaga, emprego, job, enfim, variações nesse sentido, porque são termos que dificilmente a gente vai querer aparecer para esse tipo de coisa. Então, a gente já arranca com os nossos clientes, geralmente, com uma lista de negativas pré-pronta, já com uma centena de termos que já mapeamos que não serão relevantes, para a gente evitar de aparecer para eles já desde o início. E aí, depois, com o tempo, além dessa lista de negativas padrão, template, a gente cria uma outra lista chamada dia a dia, onde a gente vai adicionando mais e mais palavras-chave negativas à medida que elas vão aparecendo nos termos de pesquisa ali. Então, esse é outro ponto bem importante. Negativação. Principalmente essa prévia e também a separação da lista padrão da lista de dia a dia. Aí, a gente tem também depois as extensões. A gente recomenda sempre criar o máximo possível de extensões. Claro que nem todas são aplicáveis, às vezes tu não vai ter extensão de preço, ou de promoção, ou de localização, mas tirando isso, o resto tudo é super relevante de adicionar. Imagem, logo, site link, frase de destaque, seja o que for. Deixa o anúncio mais relevante, mais robusto, ocupa mais espaço ali quando ele aparece no topo dos anúncios ali. Então a gente pode utilizar isso a nosso favor. O tracking de conversão, acho que isso é o mínimo hoje em dia, mas não tem como começar uma campanha sem estar tudo contabilizando certinho, cliques no WhatsApp, envios de formulário, compras realizadas. Enfim, a gente tem que medir tudo da melhor forma possível. Aí também, além das todas as extensões, 3 anúncios para o grupo. Então, cada grupo de anúncio que a gente criar, personalizado de acordo com a intenção de busca, como a gente falou antes ali, a gente vai criar 3 anúncios personalizados e também vai depois fazer no início da conta um acompanhamento diário dos search termos que vão aparecendo, né, os termos de pesquisa, o que realmente está acionando os anúncios e vamos negativando para adicionar mais coisas. E aqui, gente, eu criei uma estrutura de campanha. A galera que não ficou até aqui, que é boa parte do vídeo, não vai ver essa parte, mas é muito relevante. Eu criei um esboço do que geralmente é uma estrutura padrão aqui para um cliente menor que tem pouca verba. Ele vai ter ali uma campanha institucional, que basicamente carrega a marca dele. Então, no nosso caso aqui, que é a Polaris, é a minha agência, teria ali, por exemplo, Polaris Marketing, Agência Polaris, Polaris Tráfego, poderia ter outras variações de maneiras diferentes de buscar a nossa empresa, que é só para separar o que é tráfego, que é meu, ou seja, que as pessoas e empresas que já me conhecem, para tentar evitar que outros concorrentes anunciem no nosso nome e apareçam antes que a gente, para tentar, enfim, aumentar nosso posicionamento e garantir que quem está nos procurando vai nos achar. Uma campanhazinha dessa aqui, a tendência é que ela gaste super pouco, porque, né, a não ser que a nossa marca seja muito relevante, muito buscada, é uma campanha super barata que gasta pouco, mas que gera conversão. Uma campanha de concorrentes, posso pegar ali algumas agências, algumas empresas de marketing do mercado, colocar o nome delas, tentar eu anunciar para elas, assim como elas farão inevitavelmente para o meu nome ou para o nome do meu cliente. E aí sim a campanha mais
de serviços mesmo, como eu falei, por exemplo, criando um grupo de anúncios para cada um dos serviços que a gente presta aqui. E aí dentro deles criando palavras-chave agrupadas de acordo com esses grupos. Então, por exemplo, no grupo de consultoria de marketing digital só vai ter palavras-chave de consultoria de marketing digital, contratar consultoria, qual a melhor consultoria de marketing. No de gestão de anúncios só vai falar de gestão de anúncios, no máximo de gestão de tráfego também, que é um sinônimo. Social media só vai falar de conteúdo para redes sociais. O traqueamento de dados só vai falar de serviço para isso e aí assim por diante. Então a gente mantém uma relevância no que é um dos critérios lá, uma relevância maior nas palavras-chave e nos anúncios ao separar dessa forma. E os meus anúncios também serão personalizados para cada um desses grupos. Então, além das palavras-chave só falar do tema do grupo, meus anúncios também vão estar focados naquele conteúdo. Então, assim, tem mais chance do usuário final sentir aquela sensação de achei, de é isso, de achei o que eu estava pesquisando, procurei gestão de anúncios e achei exatamente uma empresa que diz fazer gestão de anúncios. E assim o Google também vai nos dar mais pontos, porque a gente vai estar com CTR mais alto e com um anúncio mais relevante. Então, essa é a lógica, assim, se tu for ver geral assim de rede de pesquisa para Google. Entender a intenção de pesquisa do usuário em relação ao serviço ou produto que está querendo anunciar e mapear maneiras de categorizar aquilo em grupos que façam sentido e criar palavras-chave e anúncios personalizados para esses grupos para tentar agradar de certa forma o senhor índice de qualidade, que é a relevância do nosso anúncio, o CTR do nosso anúncio e a nossa experiência na página de destino. Claro que tem muito mais coisa que isso, tem otimização de áreas, negativações, as correspondências de palavras-chave, a quantidade de palavras-chave que tu vai botar de acordo com a verba, mas isso aqui é o principal. Fazendo isso aqui bem feito, entendendo isso aqui, começando bem do início ali, entendendo o produto, mapeando as maneiras de buscar, separando em grupos, tentando seguir ali a lógica depois, né, da criação dos anúncios personalizados para poder ter um índice de qualidade melhor, fazendo os agrupamentos, seguindo essa checklist aqui de estruturação. E essa estrutura base assim de campanhas, como eu falei, não é o ideal. Um cliente com mais verba, por exemplo, chegou um cliente aqui que a Polar está com 20 mil de verba, 10 mil de verba para anunciar por mês, eu já faria diferente. Em vez de ter uma campanha de serviço, eu teria várias campanhas, uma para cada um desses serviços seria uma grande campanha, e dentro dela vários grupos de anúncio. O que não me permite aqui com uma verba menor, que é o mais comum de clientes para quem está começando no tráfego, que é o meu público principal aqui. Então é isso, gente. Acho que não vou me estender também, que o vídeo já está longo. A maioria da galera não segue até o final do vídeo, mas eu acho que é só para deixar mais claro, tentar explicar para o básico de uma campanha de pesquisa que funciona, que vai dar resultado, que vai te deixar escalar, que tu não vai precisar todo dia estar controlando e otimizando. Claro que nas primeiras semanas, nos primeiros dias, a negativação inicial é fundamental, mas esse tipo de estrutura, ele tende a te dar muito mais escala no médio e longo prazo. Tem um trabalho maior para configurar, tem mais grupos para criar, mais anúncios personalizados para fazer, mas depois que isso está no ar, a tendência é que isso fique perene por bastante tempo, desde que tu, né, faça as otimizações, mas é uma estrutura vencedora e que funciona. Agora que eu vi que eu estava olhando para o lugar errado nos últimos minutos. Mas enfim, gurizada, agora passou uma moto para a gente finalizar o vídeo da melhor maneira. E obrigado, deixa teu like, te inscreve, comenta, ajuda o canal que a gente está esforçando para trazer um conteúdo de qualidade aqui. E é isso, valeu, falou.